Ei, presta atenção. Casamento destruído por forças malignas. Mas Jesus chegou nesta casa e veja só o que aconteceu. O crente que não é vigilante, ele vai apanhar de Satanás. E eu apanhei de uma forma humilhante, onde tinha muitas viaturas da polícia e 2 garotas de programa. Meu Deus. Ele estava tão drogado que ele não viu. Ele estava tão alucinado que quando ele me viu chegando, ele ficou estático. E ele tem 1,92 m. Então é uma pessoa que ele ficou parada com medo da minha reação, só que o Espírito Santo de Deus não me deixou fazer nada. Me pôs as minhas mãos para trás. E ali os pais dele estavam ali, minha sogra defendendo ele a todo custo, né? Porque é filho. Mas ali mesmo ela queria me agredir. Foi tomada de um demônio ali, porque eu nem pus a mão nele e ela foi tomada mesmo. E eu vi que era maligno, porque ele estava... Chamaram a polícia porque ele não tinha pagado as drogas e o programa. Era R$800. Quem pagou foi a irmã dele. Só que ela só tinha 400 na conta, elas aceitaram. E sabe como eu descobri que era espiritual? A garota de programa pegou o dinheiro e rasgou no meio. E olhou assim, ó. Você acha que é por causa disso? Era pra destruir mesmo. E ali eu vi o poder das trevas. Ali eu entendi que eu não ia brincar com bicho pequeno, não. Eu ia brigar com peixe grande. Quer dizer, ela quer destruir mesmo. Ela veio para destruir porque rasgou o dinheiro. Pagou caro. Quando fazem rituais caros, é porque o trabalho tem que funcionar sim ou sim. E muitas vezes até a entidade pergunta para a mãe de santo ou pai de santo que faz o trabalho, pergunta para a entidade se pode fazer para essa pessoa. Se ela for um crente lero-lero, relaxado, vai pegar. Agora, se for uma mulher de oração, ele vai lá e fala assim, não mexe com essa daí não, porque essa daí... Ele mesmo fala. Ele mesmo fala, porque ele tem que pedir permissão a Deus. E Deus permitiu aquele trabalho para me moldar. E você pegou esse ato aonde? Assim, Na frente do shopping. Na frente do shopping? A humilhação foi grande. Ai, meu Deus. Hoje eu dou gargalhada disso, mas a humilhação, Deus teve que me pôr lá no pó. E foram te buscar, te chamar, te avisar? Como que você chegou lá? Ah, Deus usou minha cunhada pra me levar lá. Era no dia dos namorados, eu tava esperando ele com presente. Ele tinha sumido o dia inteiro. A gente já tinha perdido nossa casa, né? Porque ele tava morando já com a mãe. Nossa. Né? A gente ficou 4 meses, assim, morando um do outro, porque ele tava devendo droga, então teve que vender geladeira, teve que vender guarda-roupa, teve que vender um monte de coisa, tava devendo aluguel. Aí eu tive que ir pra casa da minha mãe e ele foi pra casa da mãe dele. Até se organizar. Até se organizar. E eu com ele ainda. Mesmo ele fazendo tudo na droga, eu ainda continuava, mas não sabia que tinha essa traição. E só você estava na igreja? Hã? Só você estava indo pra igreja? Sim, porque no primeiro ano ele já não foi mais... No momento da tristeza dele, ele já se afastou. Eu saí de um ministério e ele estava naquele ministério lá comigo e ele já não foi mais. Então, aquilo ali foi uma porta para o inimigo. Uma brecha, né? Que o inimigo achou e fez... Para ele se encaminhar nisso. Então, ali, eu vi o Deus que eu ouvia falar desde a minha infância. É incrível, né, Jéssica? Foi tem aquele coisas momento... que é necessárias, né? Tem coisas, irmãs, por exemplo, tem mulheres que falam assim, tô separada, meu marido saiu de casa e tal. Tem coisas que Deus precisa apartar você do seu marido para tratar com você no particular. Para enxergar a realidade. Deus, ele faz isso. Ah, mas Deus se agrada da separação? Deus não se agrada da separação. Ele ainda continua odiando o divórcio. Porém, tem coisas que Deus quer fazer com você, que ele precisa apartar você da manada. Ui. E eu fiquei 4 meses separada dele. Sabe o que eu vivia? De propósito. Eu entrava no meu quarto, não saía. E eu entrava, como se fala em Isaías 31, se eu não me engano, ele fala assim, entra em juízo com Deus. Eu entrava em juízo com Deus. Por que você está fazendo isso comigo? Olha a humilhação que eu passei. Eu fiquei 20 dias sem dormir direito à noite. Eu acordava com a cena na minha cabeça. Meu Deus. Foi algo assim, que o inimigo, ele tentou, foi para afundar mesmo. E eu não queria ver ele mais pintado de ouro. Porque foi uma vergonha exposta. Aí pagaram essa dívida, a metade da dívida, Satanás usando aquela prostituta, rasga o dinheiro. E o que você fez daí? Você foi para sua casa, brigou com ele, se justificou, ele veio atrás de você justificar? Como que aconteceu? A questão que um padrinho nosso de casamento, que é um amigo nosso há muito tempo, eu chamei ele, porque todo mundo tá preocupado, porque ele tinha saído e eu estava drogado no meio da rua, saiu com o carro. Aí quando eu cheguei lá, por causa disso, parece que as garotas de programa, uma delas estava com o celular roubado.
ele não tinha dinheiro para pagar, então o pai dele chamou a polícia. E veio mais de 5 viaturas. Eu não entendi o tanto de viatura, para que aquilo, mas eu entendi depois que era espiritual o negócio, era para que eu visse também. Porque naquele momento ali eu fiquei olhando assim, eu não tinha visto as garotas de programa, eu vi ela sentada lá na frente do shopping da cidade. Meu Deus. E eu olhava assim, porque você fica em choque. Eu fiquei em estado de choque. Só que eu pus minhas mãos para trás. Nisso que eu pus as mãos para trás, a minha mão congelou assim, irmã, que eu não conseguia. Eu peitei ele, eu falei assim, nossa, você tá me traindo com prostituta. Você falou para ele? E ele com um olho desse tamanho de droga. Meu não conseguia Deus. responder, travando a boca. Falei assim, Satanás. Satanás. E eu começava a falar, Deus, tem misericórdia de mim. Olha isso, Senhor. Aí Deus usou um policial para chegar no meu ombro, porque nem a minha sogra, meu sogro chegava, não. Mesmo eles estando errados, chegaram perto de mim, não. A única coisa que ela fez foi tentar me agredir. Né? Porque a gente nunca teve uma convivência boa, porque pelo esse fato espiritual, não que eu não goste dela, mas é por causa dessa batalha espiritual que há no meio da parentela dela. Entrou uma crente no ninho onde Satanás reinava. Eu via demônios dentro da casa dele. Antes da gente casar, eu passava, às vezes, dias com ele lá. Eu via demônio passando de um quarto para o outro. Porque eu não estava convertida nem nada, mas eu ia na igreja. Então, para mim, era natural eu ficar lá. E eu passava via demônio. Era demônios, assim, naturais. Só que eles não viam, porque estava naquele, né, na nuvem. O inimigo cega essas pessoas. E por causa disso, de Deus ser quem eu sou no mundo espiritual, Satanás usa pessoas. Sim. A minha briga nunca vai ser contra ela. Eu custei entender isso. Mas a minha briga sempre foi contra quem estava usando. Porque se ele saísse de perto de mim, quantas vezes Deus usava pessoas para falar comigo? Olha, ele está sendo segurado porque Deus tem um propósito com você. Porque se ele sair de perto, Satanás mata ele. Quantas vezes? Ele foi daqueles drogados que ele vendia tudo para cheirar. Ele entrava como mendigo nos lugares. E aí, quando ele veio para a igreja e tudo e tal, que foi uma porta quando ele saiu da clínica, ele mesmo pediu ajuda, né? A mãe dele pôs ele ali, ela foi até valente, né? Colocou numa clínica particular, onde é caríssima a mensalidade, só que Deus não deixou o pai dele pagar nada, porque ia descontar no convênio e até mandar ele embora, que a clínica era mais de 12 mil por mês. Quando foi ver o final lá, olha como é que Deus tinha um plano na vida dele. Não descontou nada do pai dele. 6 meses que ele ficou lá. Era para ele ter morrido, mas ele reconheceu o que ele pediu. Mas aí, quando eu entro na vida dele, foi como se fosse um clarão. Foi como se fosse assim, agora eu vou andar com uma mulher de igreja. Só que mal sabia ele. E eu não tinha de crente nada, né? E depois, para vivenciar todo esse processo no meio desse deserto, da traição e etc., ele entendeu o propósito. E eu entendi o propósito. Meu Deus. E o que o policial falou para você? Ele chegou no meu ombro. Ele falou assim, não chora. Você não precisa disso. O homem nunca me viu. Pôs a mão, ele se compadeceu de mim, porque eu ajoelhei na grade assim, e eu falei, Deus tem piedade de mim. Que humilhação, meu Deus. Aquele dia foi um dia assim que eu antes doía falar. Hoje, graças a Deus, sou curada nisso, mas aquele dia ali foi um dia assim que eu vi os céus fechados. Para mim... E muita humilhação também, né? Foi muita humilhação. Então, tipo assim, o policial ele falou assim, eu tava caída, ajoelhada na grade, ele pegou meu braço e levanta. Você não precisa ficar aí. Meu Deus. Foi Deus. Foi Deus que usou aquele homem. Nunca tinha visto aquele homem. Era um tenente. Você levantou, parou de chorar? Eu olhei no rosto dele, eu levantei, eu fiquei tremendo. O nosso padrinho chegou e ele viu a situação e ele me abraçou, porque ele viu, né, o grau e o nível de humilhação. Só que nesse momento aí, Satanás invadiu a minha sogra lá, porque eu fui falar uma coisa com ele, ela não gostou e ela veio para me agredir, como se fosse eu que tivesse traído. Oh, Só Deus. que aí foi meu padrinho, segurou, o policial já puxou ela para lá, meu sogro e tal. Eu falei assim, você vai me bater por quê? Mas eu vi que tudo era espiritual. Aquilo ali Deus me mostrou, Deus teve que me mostrar. Sim. Tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que você precisa ver. Porque não adianta o outro falar que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, tem coisas que Deus vai te precisar levar para você ver.
Eu entrei em juízo com Deus, onde eu fazia propósito atrás de propósito. Eu entrei num processo com Deus que as pessoas estavam pensando que eu estava enlouquecendo, que eu ia deprimir, que eu ia ficar doente. Só que eu decidi entregar isso a Deus. Eu falei assim, não, eu não vou ser essa mulher ferida a vida inteira. Ai, você decidiu. E aí eu comecei a fazer os processos dentro do meu quarto. Por isso que é tão importante o quarto. Sim. Como eram esses processos, Jéssica? Eu fiz propósito de não comer açúcar, porque eu era maluca com doce. Então, eu cortei 30 dias o açúcar. E eu falava com Deus, eu preciso perdoar ele. Só que eu tinha nojo dele. Eu criei nojo, era tão maligno o trabalho, que eu, quando vi uma foto dele, eu tinha ânsia de vômito. Foto. Meu Deus. Ânsia de vômito. Olha o que o inimigo colocou. E eu comecei a orar pelo Senhor. Eu falei assim, eu vou divorciar dele, mas eu preciso me limpar. Eu preciso me limpar. E passou 1, 2 meses, 3 meses, eu com Deus ali. Até que eu falei assim, e ele me ligava, pedia perdão, eu não sei o que eu estava fazendo, minha cabeça, e eu não queria saber. Eu humilhava ele de todas as formas. Eu falava palavras pesadíssimas e eu no argumento, misericórdia. A minha boca, eu acho que eu profetizei tanta coisa ruim para ele, porque a nossa boca também, quando começa, e aí eu amaldiçoava ele demais. Eu chamava ele de nomes assim. Que juntava o ódio, a raiva, a decepção, tudo. Eu ficava junto. 20 dias sem dormir, acordava no meio da noite, até que um dia eu tive uma visitação. Uma visitação nesse quarto que eu voltei, né, que era o meu quarto de infância, eu voltei, e eu dormia com a janela aberta. E, de repente, eu senti uma presença entrando dentro do quarto, e essa presença passou. Passou assim, eu senti, arrupiei e levantei. Falei, quem tá aí? E eu só vi aquele vulto preto, né, no canto da parede. Eu falei assim, você não precisa vir aqui mais não, que eu te entreguei ele, eu entreguei ele a você. Você falou isso. Querendo imitar Paulo, né? Entregando a Emineu e Alexandre a Satanás. Achando que pode. Tá nas suas mãos, não tá nas minhas mais. De repente, a sombra saiu. E o Espírito Santo veio e falou comigo assim, quem mandou você entregar a ele? Quem é você para entregar alguém a Satanás? Meu Deus. Na hora eu arrupiei assim toda, eu comecei a chorar. Chorava. Não deixava meus pais verem minhas lágrimas, meus pais ficaram muito arrasados. Eu trancava-me dentro do quarto, o quarto é pequenininho, até hoje é. E eu trancava lá e eu chorava, não deixava ninguém ver, porque eu também era fechada assim, ninguém vai ver minhas lágrimas não vai ver que eu tô sofrendo não, só o Senhor que vai ver, Deus, só o Senhor. E aí eu falei assim, Senhor, então me dá uma decisão aqui. O que eu vou fazer da minha vida? O que o Senhor falar, eu vou fazer. Aí o Senhor falou comigo assim, você vai perdoar. E só falou isso. Eu falei, tá bom, vou perdoar, mas eu não sou obrigada a viver com ele. A conviver. A conviver mais. Eu quero divorciar. Procurei um professor meu que era do seminário, que era advogado. E eu perguntei ele me falou o valor e etc, etc. E eu fui na igreja nesse dia que eu tinha perguntado ele. Eu tinha perguntado na segunda. Na terça eu fui num culto. A pior coisa que você faz é tomar uma decisão, falar coisas que você não devia antes de perguntar ao Senhor. Eu cheguei lá na igreja. Quem tá lá na igreja? Ele. Ele foi na igreja. Como se fosse um monstro com cabelo desse tamanho, com a barba desse tamanho, parecia um mendigo. Olha o que o diabo fez na vida dele. Eu olhei assim para ele, meu estômago começou a revirar. Falei, Senhor, eu já tinha trabalhado isso aqui, pai. Eu não conseguia nem olhar para a cara dele. Aí a missionária, né, a missionária Cida, uma mulher de Deus, a vida inteira, me conhece desde pequenininha, que eu cantava lá na Varões de Guerra, perto de casa. Ela chegou assim, Jéssica, Deus tem um recado para te falar no final do culto. Eu, tá bom. Falei nada com ela, ela não sabia que nós estávamos separados, ela não sabia, ele sentou numa quina, eu sentei em outro banco. E ela chegou, e acabou o culto, ela falou assim, Jéssica, Deus manda te falar. Só uma frase. Eu falei, pode falar. Que não é para você fazer nada que sem ele te autorizar. Ui. Aí na hora, assim, aquela vontade de brigar com Deus ali mesmo, sabe? Aquela hora assim, você não viu o que eu passei? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer o quê? Por que eu não posso divorciar? Eu comecei a entrar em guerra ali na minha mente. Aí eu falei assim, tá. Fingi de boba ali. E aí ela olhou pra ele e falou assim com ele, olha, Lucas, é muito triste ver um homem tão bonito como você deitado num caixão. Meu Deus.
Aí ele ficou assustado assim. Ele ficou assustado. Falei, como assim? Eu falei, é porque o diabo está preparando a sua cova. E se você não ficar esperto, o diabo vai te levar. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, naquela família. Deus te separou. Só que se você continuar servindo a Satanás, ele vai te carregar. E eu vi você deitado num caixão. Aí eu fiquei assim, maravilha, meu Deus. Porque é tão bom, né? Quando você toma uma lapada de Deus, mas a pessoa também que precisa também toma. E aí eu fiquei assim, né? O coração dela. Eu falei, isso aí, ó, pra ele ficar esperto. E aí eu fui pra casa, ele foi E a pra reação casa, dele foi de que acreditou? ficou olhando assim, porque sabia que ela é mulher de Deus e tudo que ela falava sempre cumpria. Deus e aí ele foi pra honrava. casa e eu falei com Deus assim, Senhor, eu não quero voltar pra esse homem. Você estava decidida. Não quero. E você tinha direito, né? Mas aí Eu não não era queria. vontade de Deus. Só que Deus falou comigo. É algo particular. É algo que você, que é mulher de Deus, deve ouvir a voz de Deus. Porque na palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Talvez a dor seja grande. Só que sacrificar com Deus muitas vezes vai ser pior. Porque quando você desobedece um comando de Deus, meu filho, você dá legalidade para todos os demônios. Exato. E a palavra de Deus fala o quê? O verdade. segundo estágio é pior do que o primeiro. Tem mulher que fala assim, vou sair desse casamento aqui, eu vou arrumar alguém melhor. Cuidado, você não sabe quem está preparando o prato. Pode ser alguém pior do que seu marido. Se tá ruim com seu marido agora, imagina um quadro pior. É assim que a Bíblia fala quando alguém desobedece. E eu tinha temor de Deus, pode ser o que for. Eu fiquei gelada assim, eu falei, então você vai ter que trabalhar em mim, porque eu não tô conseguindo nem olhar pra esse cara. Nem falava o nome dele, eu falava esse cara. Ele tinha acabado de fazer uma tatuagem no braço, que era o olho de Horus. Eu falei, olha lá, o homem se entregou a Satanás, Senhor. Porque ele achava que eu não queria mais nada com ele, de tantas coisas que eu falava com ele, que não ia voltar mais pra ele, que ele pode fazer o que for, que eu não ia voltar. E ele acabou fazendo uma tatuagem, começou a, sabe? Aí, depois desse recado, ele ficou aprumado, porque ele pensou assim, agora o negócio vai pegar pra mim. O diabo vai me matar mesmo. E ele já tinha tido tantos livramentos, traficante queria matar ele, na época que ele era drogado. Quantas vezes a polícia parou ele, dava tapa na cara dele e humilhava ele todas as Meu horas. Deus. Então, tipo assim, ele sabia que o que esperava pra ele era a morte. E quem estava intercedendo ali com ele, mesmo fraca, era eu. Então, olha só pra você ver a responsabilidade. Porque Deus precisa só de um numa casa. Deus não precisa de muito, não. Ele precisa de uma mulher que esteja à disposição. Porque Deus, ele restaura qualquer tipo de casamento. É verdade. Ah, mas se ele bateu em mim, Deus pode pegar ele e ainda ensinar ele lá na rua a bater. Apanha lá do diabo também. Porque o perdão é o quê, irmã? Ele é condicional? Porque o perdão é algo tão profundo, é tão de Deus, que a gente nunca vai entender. Por exemplo, a mulher que foi abusada, que ela tem que liberar perdão para algum parente, alguma coisa. Aquilo é uma ferida profunda. Mas quem que faz a ferida muitas vezes e liga? É o Senhor. Muitas vezes é Ele que vai derramar o óleo ali. Para você, é o que eu falo. E é o que eu acho assim, que deve ser gravado nesse podcast. Sim. Ferida curada é ministério aberto. Glória a Deus. Quando você é curada, Deus vai te usar para outras, independente. Ai, Jéssica, mas é uma ferida muito profunda, você não sabe o que é um abuso. Gente, Forte. Deus, ele tem as maneiras certas de usar. É Infelizmente, verdade. com as fatalidades que nos acontecem, Deus, ele pode pegar aquilo e transformar e fazer com que uma mulher curada, ela cure. É verdade. Eu gosto muito da pastora Helena Tanuri, porque ela foi abusada e ela não deixou que o abuso acometesse ela e tantas outras mulheres de Deus que passaram isso. Então eu fui uma mulher traída, mas que foi restaurada. Glória a Deus. A ferida não me dói mais. Eu não fico remoendo com meu marido toda hora. Nós voltamos o casamento, mas foi uma coisa assim, porque Deus selou aquilo. E você perdoou, esqueceu. Perdoei ele. Perdoei e falei assim, Senhor, esse limão que eu experimentei aqui, o Senhor vai fazer uma limonada. Eu quero, Senhor, Glória a eis-me Deus. aqui, se é esse o meu chamado, para entrar com mulheres, para trabalhar com coração de mulheres, porque tem mulher de coração dura e acha que vai subir. Não vai subir se você não perdoar.
Por mais que você não queira conviver com ele, peça ao Senhor, fala, Senhor, tira esse sentimento de mim, porque uma mulher magoada, ela magoa, ela fere. Uma mulher ferida, ela é veneno puro. Exato. Depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu fui entender que o rosto da gente, muitas vezes, transmite aquilo que está dentro. E, às vezes, eu pensava assim, gente, hoje eu olho para uma pessoa que tem palavras amargas, é porque ela está frustrada. Isso. Ela tem algo dentro de si que precisa ser tratado por Deus, e é só o Senhor. Talvez seja o quê? Uma terapia? A terapia é ótima. Eu fiz cura interior, eu fiz trabalho de terapia com psicólogo, com pastores. Foi algo bom para mim, porque eu não tinha inteligência emocional para equilibrar minhas emoções. É o que acontece com muita mulher. Descobre a traição, quer bater em todo mundo, quer quebrar tudo. Mas será que é isso que Deus quer? Naquele momento ali, claro que você quer esbravejar, mas aquilo ali vai te acarretar o quê? Mais ódio. O diabo gosta disso, ele gosta de ver o circo pegando fogo. Agora, uma mulher que viu, presenciou, vai pro quarto de oração, vai trabalhar com Deus ali até Deus tirar isso, porque o único que pode tirar essa mágoa é o Senhor. É o Senhor. E vai guerrear, não com as suas forças, Não, né? não com as minhas, porque que não aqui, temos. aqui a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, eu não luto com as armas que eu tenho. Glória Eu a sou Deus. fraquíssima, eu sou pó e cinza, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é Ele que me deu. Eu precisei viver aquilo que Oséias viveu. Quantas vezes Deus falava comigo no meio e eu chorava. Eu falei, eu não quero ser Oséias. Eu falei assim, eu não tenho negociação do seu chamado. Eu te chamei porque você vai curar outras. Você precisa passar por isso. Talvez você tenha vivenciado tantas coisas na sua vida e você ainda não entende o que Deus vai fazer, mas através do seu testemunho, Glória a mulheres Deus. vão ser levantadas na autoridade do nome de Jesus. Restauração de um casamento. Esse testemunho está no podcast do Resgatando Valores. E uma história assim de extrema relevância para nós trazemos aqui, né? De uma mulher guerreira, uma mulher forte que ouviu a voz do Senhor. Mas se você for ver lá no podcast completo, você vai ver que ela era uma mulher diferente. Era uma mulher soberba, era uma mulher que precisava ser lapidada pelo Senhor. Só ela ia para a igreja, só ela aceitou Jesus e o marido dela tinha desviado. Mas o Senhor precisava tratar algumas coisas nela. Então, assim, essa situação serviu também para isso. O casamento dela foi restaurado, né? A família dela foi restaurada através do Senhor trabalhar nela. Porque você viu, ela teve que liberar um perdão que não foi fácil liberar, né? Porque liberar perdão não é fácil, como ela mesma disse no vídeo. Mas é necessário. E ela libera esse perdão. E a partir deste momento ela começa a ouvir a voz do Senhor. E o Senhor manda ela não terminar. A Bíblia ali, ela justifica a pessoa que é traída a se separar. Mas aqui neste caso, o Senhor não permitiu que ela viesse a terminar com o seu marido. Porque temos que entender uma coisa, irmãos. Como ela disse, o Senhor precisa só de uma pessoa. Se o Senhor tiver um da casa, o Senhor consegue trabalhar. E dentro de uma casa sempre tem uma pessoa que é levantada para buscar. Dentro de uma casa sempre tem uma pessoa que é separada para buscar a favor das outras. É como se o Senhor te separasse para buscar a favor da tua casa. Porque toda casa precisa de uma intercessão, né? E o Senhor levanta pessoas específicas para isso. E o Senhor sabe que você consegue. Então tudo que você está passando, tudo que você já passou, o Senhor sabe que você consegue suportar, né? Não sozinho, irmãos. A gente não consegue suportar nada sozinho. Mas o Senhor está conosco, né? Ele está tirando aquele fardo pesado, ele está aliviando a carga. Por quê? Porque ele nos alivia, ele nos ajuda,
E é que nem, irmãos, a situação de Ana. Ana todo ano subia ao templo. Só que Ana não recebeu o seu milagre. Só depois. Ela passou por muito tempo ali subindo até o monte, subindo até o templo para oferecer sacrifício. Mas vamos entender todo este tempo que ela ficou subindo, né? Tinha dia que ela subia e ela estava fraca, sem força, querendo desistir, pois Penina estava ali, né, atacando ela. Mas veja só, irmãos, ela todo ano ela era renovada. Pode ser que às vezes você não esteja entendendo e não vendo, mas entenda, se você está de pé até hoje é porque você está sendo renovado. É porque Deus está te renovando todo dia. Se ainda não chegou a tua bênção, não chegou a tua vitória, mas persevere e entenda que Deus está te sustentando, te dando força todos os dias. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado desse testemunho. Envie este vídeo, certo? Se você sentir no teu coração. Não esqueça de estar curtindo, de estar compartilhando e também nos siga, ativa o sininho de notificação para que você fique por dentro de muitos testemunhos que ainda hão de vir em nosso canal. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.